Olá, irmãos amigos. Estamos aqui mais uma vez debaixo das infinitas misericórdias do Senhor e com a responsabilidade grande que assumi de tratar sobre o assunto quem foi Jesus. E espero que possa assim abençoar sua vida e ampliar seu acervo de conhecimento sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais estudarmos, mais vamos aprender sobre a pessoa de Jesus. E a primeira você viu que ele realmente quer que a gente pesquise. Ele perguntou aos apóstolos: quem dizem que eu sou? Fala o que sobre mim? Ele queria entender se Pedro e os demais já sabiam quem ele era. E nós precisamos saber quem é o Senhor. E a Bíblia é um livro completo, de Gênesis a Apocalipse. Está todo interligado. Todo o Velho Testamento aponta para a vinda do libertador, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veremos uma sequência de materiais dentro do Velho Testamento sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ontem nós começamos a tratar sobre Jesus é o princípio. E lemos o texto de Colossenses, mostramos a preposição. Tratamos sobre a palavra Bereshit, mostramos a preposição, o B. No hebraico, no idioma hebraico, é junto, preposição com a palavra. E no nosso português, não. Nosso idioma é separado. Então, nós precisamos entender, separar a preposição. E eu mostrei no texto de Colossenses as preposições usadas por Paulo. Todas baseadas na preposição de Bereshit. A primeira preposição que aparece no primeiro vocábulo da palavra de Deus. Hoje eu quero tratar do Bereshit, baseado novamente em Colossenses capítulo 1, verso 18, que eu quero ler com vocês nesse instante. Diz assim, ó: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. Aí aqui está, é o princípio, eu quero ler, ele é o princípio. Depois, primogênito, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha pré-eminência. Primícias. Ontem também mostramos como separa no hebraico a raiz da palavra. Então eu preciso separar a raiz da palavra. Então a raiz dessa palavra está aqui, ó. Rosh. Mostrei também o que a professora de hebraico me ensinou sobre as outras palavras que estão dentro desta palavra aí. Rosh. A palavra Rosh significa cabeça. O verso 18 diz que ele é a cabeça. Agora eu vou pegar um dicionário. Se você tentar procurar a palavra Bereshit em um dicionário, você não vai encontrar. Dicionário Internacional de Teologia, estudante de hebraico precisa ter um material desse, não tem como você não ter. Tem que ter um material desse aqui. É um bom dicionário. Tem vários dicionários, isso aqui é um bom dicionário. Então eu vou procurar a palavra no dicionário. Como é que você encontra a palavra no dicionário? Pela raiz. Não posso encontrar pela preposição. Tem que encontrar o que é a raiz. A raiz é roxo. O que significa roxo? Então vou ler para vocês o que está escrito aqui no dicionário. Roxo. Cabeça, pico, cume, parte superior, chefe, total, soma. Termos derivados desta raiz. No hebraico chama-se padrão de palavras. Os textos derivados desta raiz. Aí vem Rishá, princípio, tempo, remoto. Rochá, topo, pedra mais elevada. Aí vem Rishon, primeiro, inicial. Primeiro, primogênito. Aí vem Reshit, olha, Reshit, primeiro, princípio, melhor. Primeiro, primogênito, primícia. Olha o que está escrito lá em Colossenses que Paulo usou. Primeiro, princípio, primícia. Aí vem ainda Mir Ashot, lugar junto à cabeça, cabeceira. Sobre cabeça aparece em torno de 750 vezes. Depois ele menciona algo aqui que nós vamos ver amanhã, pedra angular. Isso vou mostrar amanhã para vocês. O segundo sentido mais comum, primeiro acontecimento, ele aparece 50 vezes, etc. Por que eu trouxe o dicionário? Quando nós lemos aqui
que Paulo menciona aqui, ele diz Colossenses 1:18. O 18 não, perdão, o 1:15. Vamos ler a partir do 15. Quando vimos o significado de roche, primeiro vocábulo de Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico se escreve da direita para a esquerda, viu, irmãos? É diferente do nosso português. O grego não. O grego é normal, mas no hebraico as línguas semíticas são escritas sempre da direita para a esquerda. Esqueci de explicar isso, talvez tenha tratado alguma confusão na cabeça de alguém. Quando Paulo escreve aqui Colossenses 1:15, ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito, o roche de toda a criação. Olha que interessante. Ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo de número 17 diz assim, ó. Ele é antes, Roche, Bereshit, ó o Shit, Roche, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Verso 18. Ele é a cabeça, Roche, um dos primeiros significados dessa palavra, cabeça, também princípio. Ele é Roche, a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio. Paulo está dizendo que Jesus é o princípio. Paulo está dizendo que princípio não é um tempo. Paulo está dizendo que o princípio é uma pessoa. Vamos ler devagar e prestar bem atenção com cuidado. Presta bem atenção, peça a Deus para ele te orientar. Olha o que Paulo está dizendo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito. Ele é o princípio. Ele está dizendo que Jesus, que o princípio é uma pessoa. Você concorda comigo que está escrito isso aí? Ó? Ele é o princípio. Vou provar mais ainda. Vou provar com João 1:1. Vou provar com 4 versos de Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o princípio. Jesus está dizendo, eu sou o princípio. Então o princípio não é um tempo, é uma pessoa. Eu sou. Ele tá, agora aqui Paulo está dizendo, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito. Muito interessante. Muito interessante. Aqui no grego, há algo interessante para nós aqui no grego. O grego, o princípio, arquê, esta é a palavra princípio no grego. É a mesma palavra de João 1:1. Mesma palavra de Apocalipse. Princípio, arquê, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Paulo, essa palavra que está escrita aqui agora em Colossenses 1:18. Ele é o princípio. Paulo está dizendo que o arquê é mais que um tempo. Agora, olha o versículo 18. Tem uma para nós aí, irmãos. Ele é. Irmãos, esse verbo aqui é o verbo ser. Sabe o que significa isso? Ele é. Em grego nós temos estim. Uma pessoa que inicia. Arquê, o princípio. Uma pessoa que inicia. Rosh, Bereshit, uma pessoa que inicia. Bereshit, irmãos, não é um tempo. Bereshit é uma pessoa. Bereshit é o Senhor Jesus Cristo, no primeiro vocábulo da Bíblia. A Bíblia começa com Jesus, a Bíblia termina com Jesus no Apocalipse. E entre os Novo e Velho Testamento também. Terminamos o velho com a maldição, começamos o novo com a bênção. Começamos o novo com o Evangelho de Marcos. No princípio o Evangelho de Marcos começa.
no princípio. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, não foi Mateus. A base de Mateus e Lucas foi Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele começa no princípio, ele começa no arquê. Ele começa também na pessoa do Senhor Jesus. Paulo diz que Jesus, ele é o princípio. Ele é uma pessoa que inicia. Aí, só queria mostrar para vocês. O verso 15, ele fala primogênito. O rosh significa primogênito. Ele fala, ele é o primogênito no versículo 18 ele menciona princípio, depois ele menciona primogênito no verso 18, e no final ele fala preeminência, na minha versão, as primícias. Ele é o primeiro, principal, ele é tudo. Ele é o Criador. Paulo diz, antes de todas as coisas, ele é. Bereshit não é um tempo, não é um espaço, não é um fato histórico, é uma questão linguística. A Bíblia precisa ser estudada. O contexto linguístico, contexto geográfico, contexto histórico, não podemos fugir. Contexto linguístico, contexto geográfico, contexto histórico. Se fugirmos, nós vamos falhar. E o contexto cultural. Nós vamos errar se nós fugirmos desses 4 contextos ao estudarmos a Bíblia. O contexto linguístico é muito importante. Ele é, esse verbo ser, uma pessoa que inicia. Estim, em grego, pode ser traduzido, uma pessoa que inicia algo. Aqui estava Jesus, no primeiro verso da Bíblia. Quem foi Jesus? Ele é o princípio. Pelo próprio Paulo está afirmando, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele é a primazia de tudo, ele é o arquê, ele é a pessoa que inicia tudo. Só mostrando mais para vocês o verbo de hebraico, bará. Essa palavra está introduzida na primeira, essa palavra aqui só pode ser usada quando o sujeito é Deus. Só Deus cria. Essa palavra significa criar do nada. Trouxe à existência aquilo que não existia. Da sua palavra. Aqui está. Bereshit bara. Jesus, só Ele pode usar esta palavra. Criador. Amanhã nós vamos ver o Elohim. Por que Elohim e não o tetagrama? Amanhã nós veremos. E amanhã nós vamos ver a pedra angular. Que também aparece a palavra rosh. E amanhã nós ainda vamos ver a questão de João 1 e Apocalipse, mostrando que ele é o princípio. Tenha reverência com a pessoa de Jesus. Não há como fugir da perfeição. Não há como ensinar Jesus Cristo. Nós temos que aprender com ele a cada dia. Não há como ensinar a Bíblia. Ela tem tudo que nós precisamos. E nunca vamos esgotar este livro sagrado. Nesta minha série de mensagens, quem foi Jesus? Quem é Jesus? Você vai ver muita coisa. Você vai ver muito de Jesus no Velho Testamento, o que talvez não está sendo muito ensinado. Depois vou entrar umas 300, 500 meditações que vou ensinar. Já gravamos umas 50, mas vou mostrar para vocês muita coisa sobre Jesus. Pode expandir as mensagens, pode colocar em qualquer grupo. Se você der um like para nós aí, o que vai ajudar? A plataforma do YouTube joga a mensagem para frente. Quando você dá um joinha, o YouTube entende que alguém assistiu o vídeo e gostou. Aí ele joga o vídeo para frente. Mais pessoas vão assistir. E mais pessoas vão ter essas informações. Mais pessoas vão saber quem é o Senhor Jesus. Se você se inscrever no canal, também vai nos ajudar. Não existe renda, não existe fundo, não existe uma visão financeira. Não. O que tem aqui é de coração, as pessoas que me ajudam é para gravar, para ajudar pessoas a terem mais conhecimento do que diz a palavra de Deus. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, gostaria de orar mais uma vez nesse instante. Senhor Jesus, quero te agradecer por este momento, por poder falar do Senhor, ó Pai, poder falar das maravilhas do Senhor, poder mostrar o Senhor no primeiro verso da Bíblia. Deus, tamanha responsabilidade que tenho. Cometer um erro nisso, ó Pai, seria drástico,
Mas obrigado pelo conhecimento que o Senhor já me deu até hoje. Ajuda, meu Deus, a cada dia buscar no Senhor mais informação, mais conhecimento e transmitir a todas as pessoas que assim eu tenho acesso. Ó Deus, esses que estão ouvindo, abra o entendimento, Pai, para que possam compreender o que diz a tua perfeita e poderosa palavra. Eu te oro, Deus, em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.